Olá a todas e todos que estão nos ouvindo, nos assistindo aqui pelo canal do YouTube da OABDF. Meu nome é Karine Alcântara, sou presidente da Comissão de Direito Médico. Estamos iniciando aqui a comemoração do Dia Internacional da Saúde da Mulher e trouxemos convidadas. Uma de nossas convidadas não pôde participar, a doutora Karine Amaral, que ela está numa cirurgia justamente cuidando de uma mulher hoje. Ela é mastologista, uma querida, que tinha muitas coisas interessantes para trazer para nós aqui, mas numa outra oportunidade ela virá. E vamos dar seguimento, né, ao nosso evento. Vou passar para a doutora Nildete Santana, e da nossa Diretoria das Mulheres, que vai apresentar a nossa convidada de hoje. Obrigada, Karine. Bom, nós estamos aqui hoje para falar sobre esse tema tão importante, como a Karine falou, né, que é a questão da saúde da mulher. E esse bate-papo, a gente pode chamar assim, é justamente em comemoração ao Dia Internacional da Luta pela Saúde da Mulher. E para isso nós trouxemos um especialista, né, que é a doutora Giane Sesimbra, que ela é uma médica ginecologista, ela cuida da saúde integrativa, ela tem um currículo maravilhoso, né? Trabalha na rede pública, ela atende mulheres de todas as idades que queiram cuidar da saúde, desde a adolescência até a idade mais madura. E ela tem uma filosofia, digamos assim, interessante, que é cuidar da saúde do corpo como um todo. Então, a gente tem a honra de tê-la aqui hoje para falar um pouco sobre esse tema que é tão importante para todo mundo, né? Então, eu vou passar a palavra para ela e depois a gente vai revezando, vai fazendo perguntas. É um bate-papo mesmo, descontraído, mas para trazer informações importantes para todos vocês que estão nos assistindo. Olá a todos e todas, obrigada pelo convite, agradeço na pessoa da doutora Nildete, que foi muito agradável nisso, né, que nos colocou numa oportunidade de estar falando sobre assuntos bem importantes, simples, mas que podem fazer a diferença na vida das mulheres, das pessoas em geral. E como a doutora Nildete falou, desde muito cedo eu tendo a procurar essa integralidade no cuidado, porque não tem como, não vejo sentido da gente estar focado numa parte do corpo e não entender o porquê que aquela parte do corpo está adoecido. É importante a gente ter, principalmente, um investimento na saúde desde muito cedo. Eu cuido da saúde das mulheres da adolescência até a senilidade, e o investimento ele tem que começar na infância. Eu acho que dentro da barriga da mãe, que tem muita importância, né, nessa formação, nessa nutrição, inclusive psicológica e emocional, desde os primeiros momentos de vida dessa pessoa que vai se tornar uma pessoa adulta. É importante para que ela tenha uma funcionalidade na vida, que a gente possa estar cuidando das nossas crianças e dos nossos adolescentes, das nossas adolescentes, para que eles tenham condições de se tornar pessoas felizes, saudáveis e que possam desempenhar todos os papéis, né? A saúde, ela é um conjunto de aspectos e engloba justamente isso, o físico, né, o biológico, o psíquico, emocional, espiritual. Nós estávamos, inclusive, falando um pouquinho sobre isso. Então, eu queria falar um pouquinho com vocês assim, sobre a importância da genética e da epigenética, já que a gente estava falando sobre criança, né, sobre nenéns, inclusive, porque muitas de nós somos mães e temos contato, né, e é importante que a gente entenda o que faz com que uma genética se manifeste. Muitas vezes a gente acha que porque a gente tem um gene que vai influenciar no desenvolvimento de uma doença, a gente está fadado a ter essa doença mais cedo ou mais tarde. Mas isso não é verdade. A epigenética, que é o contexto, que é um conjunto de fatores que influenciam na manifestação dessa genética, é totalmente
da nossa escolha. Saúde é uma questão de escolha. Então, desde a gente poder entender que o nosso comportamento, que os nossos hábitos simples do dia a dia, eles podem alterar essa epigenética e a gente não manifestar algumas condições de saúde que vão nos envelhecer mais cedo, que vão nos adoecer mais cedo. Por exemplo, né, quando tem uma família de diabéticos, muitas vezes a gente olha que aquela diabetes ela está sendo desenvolvida por hábitos alimentares errados desde a infância. É uma cultura da família que o consumo de carboidratos e de doces faça parte das relações afetivas, né? Todos os encontros, o carinho é manifestado por meio da comida. E a escolha dessa comida ela não é uma escolha consciente, é uma escolha muito, como eu já disse, afetiva e cultural, que vai passando de geração a geração. Então, muitas vezes, uma pessoa que tem a genética da diabetes pode escolher outro caminho e ter uma alimentação que seja cuidadosa nesse sentido e ter outros hábitos, principalmente de atividade física, em relação à qualidade do sono, em relação a estar buscando informações, porque hoje, né, gente, informação é tudo, a gente precisa estar em busca de boas informações, porque muitas vezes informação de qualidade também não é a que a gente tem acesso mais fácil. Está aí as mídias sociais lançando milhões de dicas e de conceitos que cada um fala uma coisa, os pacientes chegam no consultório e muitas têm dúvidas sobre o que um médico falou aqui, um nutricionista falou ali, e assim por diante, se aquilo é real, se é verdade, se vale a pena ser seguido. Então, a gente tem que buscar uma verdade que tenha a fundamentação científica por trás e que realmente vai trazer um ganho nisso. Essa mudança de hábitos, em algum momento da vida, ela tem a ver com a maturidade, para que a gente consiga realmente fazer escolhas assim, baseadas em uma fundamentação que nos leve a melhores caminhos. A gente está aberto, né, para conversar sobre os assuntos que vocês quiserem, inclusive, mas se me deixar falar, eu vou embora. É porque eu tenho uma paixão muito grande em relação à saúde da mulher e assim, principalmente nas questões hormonais e metabólicas, no cuidado para que a gente não adoeça. Então, meu foco é justamente promover saúde em vocês, prevenir as doenças e muitas vezes as escolhas que a gente faz, elas nos levam a caminhos irreversíveis, né? Depois que a gente começa a ter hipertensão, é difícil a gente não ter uma tendência a ter hipertensão. Depois que existe uma placa na nossa artéria, ela não vai sair de lá e a gente passa a conviver com essas questões de risco, de ter um infarto, de ter um problema. E o que a gente faz de melhor é prevenir que isso não aconteça. Então, esses investimentos, eles são são fundamentais, são essenciais. E isso começa no momento em que a gente decide, tem que ter uma motivação para isso. E essa motivação, ela está muitas vezes assim numa questão do amor próprio, da autoestima. Então, uma pessoa que se ama, ela se cuida. E esse cuidado é fundamental para que a gente consiga modificar as realidades de saúde. Maravilha, você quer fazer uma pergunta, Karine? Pode fazer. Então, aproveitando aqui, né, a presença da Giane, eu queria perguntar para ela, porque a advocacia tem uma vida muito corrida. E às vezes o jovem advogado não se alimenta direito, né? E diz, olha, eu sou jovem, tá tudo bem comigo, depois eu me cuido. E o que você acha dessa frase, depois eu me cuido? Isso está certo? Gera algum prejuízo? Como é que a gente pode, ao mesmo tempo, trabalhar, correr atrás para crescer, né? Crescer na profissão, crescer financeiramente, crescer na família, né? Que é um momento também de reprodução, de casar, ter filhos.
Mas essa coisa de deixar para depois a saúde, isso é muito prejudicial? Tá tudo bem? O deixar para depois, muitas vezes o depois já não dá mais para reverter, né? Como eu acabei de citar para vocês, o investimento ele tem que ser assim desde muito cedo. Quando as pessoas não conseguem ver isso e não conseguem fazer mudanças, vou dar um exemplo assim bem prático. É muito comum pessoas jovens acharem que são imortais, né? E dormirem de madrugada, se alimentarem mal e não fazerem atividade física, inclusive engordarem. Hoje nós estamos num surto, né, numa epidemia de obesidade em todas as idades. Então, isso não é só para pessoas mais maduras, porque devido a vários costumes que mudaram, né? As crianças não brincam mais do lado de fora, os jovens também, o tempo todo na tela, e o sedentarismo tem influenciado muito isso. Então, é importante que a gente tenha cuidados em relação a hábitos simples mesmo. Vou focar em 3, porque quando as pessoas me procuram, eu não penso nunca em, vou dar tais suplementos, tais vitaminas, tais hormônios. Não, meu foco inicial é o que eu vou tirar primeiro, como que eu vou limpar de alguma forma esse organismo para que ele funcione melhor, para que a gente tenha um resultado que realmente vai ser integrado àquela pessoa e ela vai seguir porque achou sentido em fazer diferente. Então, vou citar o exemplo do sono, né, que é um aspecto assim, extremamente vital se a pessoa quer investir em saúde, né? O sono, ele é um momento onde o corpo faz uma reparação dos seus sistemas. A pessoa que não respeita o horário do sono e que não preza, não zela por ter uma qualidade de aprofundamento desse sono, porque tem muita gente que acorda muitas vezes na noite e que tem uma insônia para adormecer e que se acostuma gradativamente com isso. Então, esse sono ruim, ele nos tira vida, nos tira saúde aos poucos, e isso a gente vai se adaptando e vai achando que é normal. Então, as dicas assim que eu posso dar para vocês é que a gente tente dormir de acordo com o nosso relógio biológico. Existe o dia e existe a noite. A noite ela é feita para que a gente acalme, para que a gente produza melatonina e a gente vá diminuindo o ritmo e vá se preparando para dormir em torno das 22 horas. E tente dormir até o sol nascer. Então, a ordem biológica para que o nosso ciclo circadiano e que a renovação celular aconteça, ela é muito clara. A natureza não fez as coisas sem um propósito. Quando a gente inverte isso, chega em casa, nós médicas e as advogadas e mulheres em geral, né, porque nós somos bastante multifuncionais e com enormes responsabilidades, a gente acaba se sobrecarregando e fazendo muitas tarefas à noite. Leva para casa, trabalho e fica até mais tarde, fica até de madrugada, às vezes fazendo tarefas que eram para ter sido realizadas de dia. Então, a gente precisa se respeitar. O respeito com a gente mesmo, ele é o cuidado com a nossa autoestima, inclusive. Então, quem não se valoriza não tem esse cuidado. E a gente tem que começar com pequenas coisas, porque conforme a gente vai melhorando essa visão que a gente tem da gente mesma, e isso assim, essa mudança de paradigmas, inclusive, de um cuidado, assim, as minhas pacientes, eu bato muito nessa tecla, né, que a gente precisa produzir melatonina para que haja um equilíbrio dos outros hormônios que são fabricados de madrugada. Então,
se a gente dorme às 22, a gente vai ter uma produção, por exemplo, do GH, que é o hormônio da juventude, do crescimento, e ele vai favorecer que várias funções do corpo, de metabolismo, a ganho de massa óssea muscular, a melhora de ansiedade, a disposição que melhora, a ter uma secreção de alguns hormônios que não acontecem, por exemplo, a testosterona, e o cortisol, ele regula para quem tem esse cuidado, essa atenção com o sono. Então, o ideal, gente, é que a gente tente dormir às 22, tenha um sono tranquilo, produza melatonina, que a melatonina alta, a melatonina tem receptores no corpo inteiro. Quanto mais a gente produz melatonina, melhores as funções ficam. Uma outra coisa, assim, a gente tem várias questões que a gente pode rever, né? Cada uma de nós rever como que a gente está fazendo, como é que está a nossa prática. À noite não é para o corpo ficar trabalhando com o sistema digestivo, é para a gente poder concentrar em outros sistemas, que durante o dia, assim, a gente come de manhã, come às 10 horas, come várias vezes durante o dia. Na noite, não, a gente não precisa comer para dormir, né? Então, o horário ideal, assim, até às 19 horas é o horário que a gente deveria se alimentar, para que o corpo possa cumprir com suas funções. E, se possível, dentro da medicina integrativa, assim, a gente estuda que o metabolismo e outras questões funcionam melhor se a gente consegue dar um espaço dessa alimentação até às 7 horas da manhã. Então, essas 12 horas, eu não estou falando de jejum intermitente, elas são, assim, muito reparadoras mesmo, desintoxicantes, digamos assim, com o corpo. Ele tem tempo para prestar atenção em outras funções. Outra coisa, assim, importante é que a gente tenha cuidado com as telas, né? Com essa energia magnética que a gente fica recebendo o tempo inteiro. Então, desde o celular ao computador, a gente está exposto o tempo todo, porque todo mundo trabalha na frente de um computador, né? Então, assim, as dicas é a gente tentar dar limite para isso, é ficar um pouco mais distante, é colocar o celular no mínimo 1 metro de distância à noite. E uma coisa assim que desde cedo eu nunca quis na minha casa é o tal do micro-ondas. Ele emite ondas eletromagnéticas que elas são bastante nocivas para a gente. Então, se vocês conseguirem evitar o uso ou até doarem, não vou dizer isso porque aí vai prejudicar outra pessoa, né? Mas enfim, não usar o micro-ondas assim e usar, quem sabe, uma air fryer. Não estou fazendo propaganda, gente, mas assim é muito mais saudável, né? A gente poder cozinhar a comida, porque o prático normalmente é inimigo da saúde. Então, junk food, coisas prontas, congeladas. Congelado tem exceções, né? Porque tem comida congelada que é mais saudável, às vezes, do que comida feita na hora, a depender dos seus ingredientes, da forma como ela é feita. Mas quem cuida de si tem que ter esse cuidado de preparar seu próprio alimento. Ah, Jane, mas no dia a dia não dá para fazer isso, ninguém tem tempo. Mas se você quer investir na saúde, você vai ter que arranjar mais tempo para cuidar de você. Então, são escolhas. E quanto mais a gente amadurece, a gente vai entendendo que o corpo que tinha os recursos naturais para se autorregular, eles vão sendo perdidos. E é como se o universo dissesse, olha, agora você tem responsabilidade sobre isso, porque você tem conhecimento, você tem experiência, você tem maturidade para fazer as melhores escolhas. Vai continuar dormindo tarde, comendo errado, comendo muito doce, muito carboidrato, gorduras, vai ficar sedentário, o preço vai ser ficar obeso, ficar inflamado, ficar cheio de dores. Eu tenho uma paciente que, assim, ela tem uma enxaqueca crônica, anos e anos. E ela ficava internada por causa da enxaqueca, muitas vezes.
E assim, primeiro eu fui amiga dela e eu disse, olha, você precisa desinflamar. Essa tua enxaqueca vai melhorar muito se a gente conseguir lhe desinflamar. E aí ela acreditou na proposta, foi no consultório, a gente começou todo um processo de desintoxicação, desinflamação. Ela emagreceu. Vocês acreditam que ela não tem mais enxaqueca? Acredito. E isso mudou totalmente a vida dela. Então, a gente tem que trabalhar com equilíbrio. E aquilo que depende da gente, se a gente não faz, é um boicote. E o corpo cobra. E a gente vai ter um envelhecimento precoce e vai adoecer. Pode ser que até os 40 anos ninguém ainda perceba esse processo. Mas a partir dos 30, já existe uma produção diminuída de algumas enzimas do corpo, como o NAD, como a coenzima Q10, como outras. A partir dos 40, 38, 40, a gente já tem redução de enzimas que são responsáveis pelo metabolismo de gordura e açúcar. Então, se você continuar insistindo em comer a mesma quantidade, não escolher o que você come e não gastar isso, vai engordar, vai inflamar. E isso vai ter reflexos que vão ser assim, os piores possíveis, né? Então, está na mão da gente fazer as melhores escolhas. Evitar alimentos que podem gerar inflamação no corpo também. Inflamação, gente, é porque assim, se a gente passa muito tempo comendo coisas que vão sensibilizar e vão inflamar o nosso intestino, que é o nosso, talvez igual ao nosso cérebro, né? Tem um livro que chama O Segundo Cérebro, provavelmente muitas pessoas conheçam, mas a gente, quando cuida assim do metabolismo, de inflamação, de longevidade, a gente investe muito no intestino. O intestino bom, o corpo é bom, a mente é boa, porque a pessoa que se intoxica, ela não funciona direito. A mente não funciona direito. O humor não é bom. Você está sempre cansada, está sempre com uma dificuldade de fazer as menores tarefas. Dá 4, 5 horas da tarde, você quer correr para casa e não aguenta mais nada. Só que a gente muitas vezes não tem esse direito, né? Porque chega em casa, começa outra batalha. São muitas guerras, são muitas batalhas, muitos desafios todos os dias. Então, eu quero passar essas dicas, né, para vocês, e que não é no Instagram, é aqui ao vivo e a cores, né, com as queridas advogadas. Mas é isso, gente. A gente precisa fazer as melhores escolhas para não deixar uma genética, uma propensão que a gente tem, inclusive, se manifestar. Então, são coisas assim que a gente precisa cuidar e a gente tem que entender que a gente é responsável por isso. Então, eu não consigo. Então, pede ajuda. Vai num profissional que vai te ajudar, vai no nutricionista, vai no médico, vai no fisioterapeuta, no acupunturista, procura as práticas integrativas, mas vamos começar a fazer uma mudança, porque continuar do mesmo jeito, a gente não vai envelhecer bem. E aí, depois eu quero falar um pouquinho assim sobre o climatério e a menopausa, porque posso continuar, então? Eu quero fazer. Tá, vamos lá. Aproveitar essa questão da prevenção e que a gente está falando aqui de inflamação, que é uma palavra que a gente escuta muito hoje em dia, né? O cérebro inflamado, o corpo inflamado e suplementação. Como é que a gente, além da alimentação, como é que a gente pode evitar, né, a inflamação do nosso corpo? A suplementação, ela é só pela alimentação ou se a gente fizer uma alimentação balanceada, a gente já vai estar suprindo, né, essas necessidades, ou a gente precisa fazer um exame e necessariamente a gente precisa suplementar alguns minerais, né, algumas eu não sei, né, vitaminas para o corpo, assim, para a gente dar essa ajuda para o corpo, né, dar essa resposta melhor e não se inflamar. Como é que é? Se eu chegar assim no seu consultório, aí você vai pedir um exame e
necessariamente nós vamos ter que suplementar, que hoje em dia a gente fala que tem que suplementar para melhor cognição, né? Q10, a gente sempre ouve, né? Q10, mais vitamina D, vitamina B e nanana, ômega 3, né? E a gente tem que sempre ter esses suplementos, ou tem algumas pessoas que estão dispensadas se ela tem uma alimentação bem balanceada nos alimentos que contenham essas substâncias, né? Então, eu queria só saber se a gente precisa necessariamente estar sempre cuidando dessa suplementação. Então, devido aos hábitos, né, a alimentação ruim, ao sono ruim e a outros fatores, acaba que a maioria de nós está devendo para o corpo. Então, é por isso que a suplementação tem sido uma tendência entre os profissionais de saúde. Na medicina não existe sempre. Uma pessoa que tem muito cuidado consigo, que se alimenta assim super bem, que faz atividade física todos os dias, né? Gente, a gente come todos os dias, a gente dorme todos os dias a gente precisa se mexer. É a mesma coisa. Então, é importantíssimo para o nosso corpo que a gente gaste essa energia, que a gente fabrique músculos e ossos, porque a nossa estrutura, ela precisa disso. Não adianta a gente ficar achando que semana que vem eu vou começar, porque tem que começar hoje. Bota um tênis no pé e vai caminhar, no mínimo. Voltando à questão dos suplementos, então a gente vê que pessoas mais saudáveis precisam de menos suplementos. Tem algumas exceções assim que praticamente todos nós precisamos. Por exemplo, a tal da vitamina D, que é um hormônio. A vitamina D, ela tem assim inúmeras funções, né? Para os ossos, para a mente, para a imunidade, para disposição, para uma série para os músculos. Ela tem muitas responsabilidades, digamos assim, no nosso corpo. Então, hoje, como a gente quase não toma sol, né? E antigamente a gente recomendava tomar sol, isso é muito assim de cada crença de cada profissional. Eu indicava, tinha escrito assim nas minhas recomendações aos pacientes que tomassem pelo menos 10 minutos. Primeiro era no horário do sol mais fraco, 1 hora. Depois mudou para 10 minutos, 20 minutos na hora do almoço. Depois mudou que todo mundo tem que tomar esse sol de 20 minutos sem roupa. Quem é que vai parar no trabalho, ficar pelada na janela para tomar vitamina D? Segundo, não dou mais essa recomendação, porque hoje a ciência nos traz muito mais riscos do que benefícios. Então, se existe uma forma, o sol, porque o sol ele está bastante nocivo, né? Ele tem já as ondas, né, que nos expõem para desenvolvimento de câncer de pele. Então, dermatologistas, principalmente, assim, eles têm horror, além de queimar nosso colágeno, né, gente? Que a gente precisa investir desde muito cedo. Então, a vitamina D acaba que está, mesmo no país tropical como o nosso, ela está sempre abaixo. Antigamente, a gente trabalhava com uma base de 20 miligramas. Hoje, no sangue, né? Hoje, a gente considera ideal de 40 a 70, né? E de acordo com algumas predisposições, por exemplo, mulheres que estão perto da menopausa ou que já perderam mais ossos, ou as pessoas que estão com a imunidade mais baixa, elas precisam de uma suplementação maior, um cuidado maior, não pode deixar baixar essa. Agora, em relação às outras, é muito relativo. O que normalmente a gente faz? Na avaliação, observa cada pessoa dentro do que ela está investindo na saúde e faz a avaliação laboratorial, né? Nesse perfil,
eu chamo até de um escaneamento, porque a Nildete sabe, né? São 52 exames. Mas não é sempre, gente. É escaneamento. As minhas pacientes brincam comigo. Você escaneia a gente. Mas se a gente pode detectar doenças precocemente, por que a gente não investigar, né? Claro que essa é uma lógica que, infelizmente, na saúde pública, o rastreamento ele tem um outro funcionamento. Mas se a gente consegue fazer uma avaliação, eu não vou te suplementar se você tem uma vitamina A boa, se você tem uma B12 boa, entende? Agora, você se queixa de que não está com uma boa função cerebral, que está com a memória ruim. Aí, de acordo com a clínica, de acordo com o que você nos traz, né, para o profissional que está cuidando, a gente entende que aquela pessoa pode se beneficiar com uma suplementação X ou Y, né? Por exemplo, GABA, triptofano, coenzima Q10, NADH e outros. A gente sabe que eles trabalham em nível de mitocôndrias. Então, a gente melhora a produção de ATP, a gente vai ao encontro de preservar nossas células lá no núcleo, para que o envelhecimento ele vá mais lento. Então, a idade biológica dessas pessoas que têm esses cuidados, eu não estou falando, gente, de coisas mirabolantes, tratamentos, não, são coisas simples, mas toda e qualquer medicação só deve ser prescrita buscando um equilíbrio. Então, às vezes, assim, vocês chegam em uso, assim, de muitas coisas. Então, pode se automedicar também, né? Sair comprando na farmácia aqui um monte de suplemento. Vai para os Estados Unidos e volta com a mala cheia de vitamina e suplemento. E chegam tomando, e às vezes algum profissional prescreve algumas, daí vocês vão em outro profissional, prescrevem outras e chegam assim tomando duas medicações com a mesma dose de um suplemento. Então, isso intoxica também. Né? Primum non nocere, essa é uma regra, assim, um fundamento da medicina. Não faça mal, a princípio, assim, não piore aquilo que está bem, né? Então, por exemplo, na parte hormonal, né? A gente tem que buscar o equilíbrio. As pessoas que usam em demasia, e hoje é quase, assim, é comum, né? A gente vê as pessoas, inclusive, se automedicando nas academias e tal. Isso é nocivo, porque está mudando o corpo de uma forma não fisiológica, não saudável. Claro que, às vezes, a gente tem que entender que a fisiologia pode não estar ajudando. Vou citar um exemplo bem prático aqui. Nós, mulheres, a gente, quando termina a função reprodutiva, a gente tem uma queda hormonal brutal. A gente perde o motor, digamos assim. E a gente ainda vai ter 30, 40 anos pela frente. Então, é meio injusto que a gente perca todos os hormônios nesse momento, porque a gente faz um esforço tão grande a partir disso para manter a vida da mesma forma, com qualidade, com conforto, sem esforço para fazer as coisas. As mulheres, quando entram na menopausa, ou estão já no caminho disso, né, no climatério, que é uma fase que acompanha antes e depois da menopausa. Menopausa é uma data, gente. Menopausa é assim: eu menstruei a última vez dia tal do ano tal. 1 ano sem menstruar significa menopausa. Agora, o climatério pode começar aos 40, aos 38 e até 55. Eu tenho pacientes com 60 e poucos anos que ainda têm fogacho. E tem coisas que vão para o resto da vida, por exemplo, o ressecamento vaginal. Entrou na menopausa, se você não usar alguma coisa, vai ter ressecamento vaginal. E aí, muitas vezes, acaba que dá crise no relacionamento porque não consegue ter relação sexual daquela forma. Então, é fisiológico? A gente tem que aceitar? Não. Sempre tem alguma coisa a fazer.
dentro das práticas integrativas da fitoterapia ou mesmo da alopatia, dos hormônios, sempre tem o que fazer. Então, por exemplo, assim, a partir dos 38 anos, 35, 40, as mulheres começam a produzir cada vez mais estrogênio. Ele vai subir. Vocês já devem ter percebido, alguma amiga ou com vocês mesmas, que a TPM aumenta, que a gente começa, às vezes, a estar mais irritada. A gente tem muitas mulheres, assim, a partir dessa idade, tem o diagnóstico de endometriose, de miomatose, de várias questões na mama, e assim, é fisiológico isso. Todas nós vamos ter uma curva ascendente até na menopausa, onde ele cai. Esse hormônio cai. E não tem mais como produzir, gente. Não adianta estimular, porque ali não volta. Porque o ovário entende que acabou a função reprodutiva, porque, afinal de contas, com 50 anos, a gente não quer mais correr atrás de criança, né? Tudo bem que tem gente que ainda queira, mas a gente já está querendo liberdade na vida, né? Tem um livro que é sobre menopausa natural, né? Uma abordagem mais natural sobre a menopausa, que ele fala assim, que quando a gente entra em menopausa, a gente consegue sair da reprodução, de cuidar dos filhos, de estar focada nessa parte, e começa a cuidar da gente, que é a idade da sabedoria, e que a gente pode ir para o mundo. E é verdade, isso é muito lindo, né? Eu senti isso quando aconteceu comigo e vejo isso todos os dias nas pessoas, nas mulheres que convivem comigo. A gente realmente fica mais sábia. Com a idade, a gente fica mais sábia. E, às vezes, nos rotulam de estar mais chatas, porque a gente já não aguenta mais algumas coisas. Coloca limites, exatamente. Você não fica mais boazinha dizendo não para tudo e todos. Não, a gente começa a pensar um pouco mais na gente, no que a gente quer, no que nos faz bem, nas pessoas que a gente quer se relacionar. E aquilo que a gente não fez até ali, a partir dali a gente quer ter liberdade para fazer, cursos de não sei o quê, viajar para não sei aonde, enfim, muitas coisas. Dizer os nãos, né? Dizer os nãos. Já começa a ser e o necessário. não, ele, assim, a gente vê tão nitidamente que tem a ver com a sabedoria, mas muitas vezes também, quando as mulheres estão muito estrogênicas, a gente é mais frágil. Então, muitas vezes a gente não consegue dizer ou não, sabe? Quando a gente consegue equilibrar, porque ao mesmo tempo que o estrogênio sobe, a testosterona vai baixando. E não se enganem, não. Durante a nossa vida reprodutiva, a gente tem picos de testosterona no período fértil que vão altos e nos dão aquela energia, aquela disposição, a criatividade, vontade de fazer as coisas. Aí você treina, ganha massa muscular. Aí você chega na menopausa, treina o dobro, o triplo e não ganha um fiapo de musculação. Até mantém, mas é difícil, é tudo mais difícil. A gente fica mais cansada, a gente fica com sono ruim. Aí tudo isso dá um pouco de intolerância com as coisas. Como é que a pessoa não vai se sentir irritada se o corpo está funcionando de uma outra forma? E é tudo novo, e a gente tem que lidar com isso. Então, quem consegue ir num profissional, fazer uma avaliação e equilibrar os hormônios, e assim, muitas vezes a gente precisa usar um pouquinho de testosterona, gente. Não tenham preconceito com esse hormônio. O problema é usar em demasia. Então, a gente precisa equilibrar, porque o yang, essa força motor, essa força da assertividade, da disposição. Vocês já viram como os homens dormem bem? Exato. Testosterona. Deita e dorme. E a gente, como a gente foi criada, né? Não todo mundo, sem crenças nisso. Muitas mulheres não querem ter filhos, e eu super defendo os direitos e respeito. Mas, assim, as que reproduzem passam a vida inteira assim, com aquele sono leve, porque a criança deu um gemido na cama, a gente corre lá, né? Então, a gente tem essa natureza de ser mais cuidadora.
As mulheres que têm um pouco mais de testosterona, elas têm, às vezes, um pouco mais de facilidade em relação a algumas coisas. Mas se a gente for muito Marilyn, né, muito estrogênica, aí vem algumas dificuldades. Então, durante essa fase, que vai durar 30 anos, vocês não acham injusto que os homens continuem lá lindos, formosos e dispostos e com músculos e sem osteoporose, na grande maioria, ainda mais os que se cuidam, vão ter 500 miligramas até morrer. Ah, tem 400, tem 300. Gente, nós ficamos com 10. 2,5. Eu fico olhando assim, como é que aquela pessoa está conseguindo trabalhar, está conseguindo cuidar de filho, está conseguindo produzir, está conseguindo força para ir para uma academia, porque é surreal o esforço que a gente faz. Então, assim, as mulheres são muito guerreiras. Não é justo conosco. Numa fase que a gente ainda está ali muito... cheia de tudo. Querendo viver muitas coisas ainda. A vida não acabou, a gente está numa fase ainda de conquistar. A melhor fase. E aí você já tem... também, né, outras coisas. Então, a gente ainda se sente nova. Né? E hoje, assim, uma mulher de 50, ela tem todo o potencial, toda a capacidade que trouxe... das construções da vida, né? Você já está com uma formação boa, muita experiência profissional, já está pronta para dar, para ensinar, para fazer muitas coisas. Aí, de repente, apaga uma luz, né? Porque é difícil isso. E aí você olha para o seu companheiro e nada está acontecendo. Ah, mas eles têm andropausa. Tem. Eles diminuem a testosterona deles. Diminui, mas é tão aos poucos que, assim, gente, precisa ver isso. Não aguentem os sintomas sem procurar ajuda. No Instagram, as mulheres me perguntam, assim, quando eu posto alguma coisa, né? Mas como é que a gente faz? E eu estou usando isso, estou usando aquilo. Aí eu vejo... como é difícil, né? Esse acesso à informação, a profissionais e tal, que ajudem. Exato. Né? Se sentir segura para fazer uma reposição, né? Gente, às vezes, até creme vaginal com promestrina, com estriol, claro que precisa saber se pode usar, gente, não estou receitando aqui, pelo amor de Deus. Mas, assim, esse creme já vai mudar muito a vida das mulheres, porque volta a ter estrogenização vaginal e, com isso, volta a vida sexual. Para de ter dor. Né? Isso é tão importante e são pequenas coisas que a gente não pode nem chamar isso de uma terapia hormonal, mas que já faz uma grande diferença. Aquela mulher vai ter uma proteção de não ter infecção urinária de repetição, de não ter vaginites, que é a inflamação que a gente pode ter por mudança da flora e por afinamento dessa mucosa, não vai ter incontinência urinária, então não vai ter, assim, é forte, né, essa fala, mas a gente vai estar tentando fazer uma prevenção, porque incontinência urinária, infecção urinária, essas coisas também dependem de outros fatores, né, da imunidade, de práticas. Tem mulheres que não bebem água, e aí a urina concentra, e aí não tem como não ter infecção urinária, né? E aí vem a tal da escolha, do livre-arbítrio, porque a gente tem a informação. Hoje não nos falta informação. Não estou dizendo informação de qualidade, mas... filtrar, né? A gente tem que saber. Bastante. Onde a gente vai mas ter... todo mundo sabe que tem que tomar água, né? Água. E aí nem todo mundo faz, né? Todo mundo sabe que tem que treinar, mas nem todo mundo faz. Então, a saúde é uma questão de escolhas, né? Quando a gente tem boas informações, a gente pode estar num caminho certo aí para viver bem, viver mais. Mas se a gente continua na resistência, se autossabotando, engordando, ficando com vários sintomas, porque aí vem outras doenças inflamatórias e de outras naturezas que vão tirando a nossa qualidade de vida
inclusive mental, inclusive emocional, e aí a gente fica disfuncional. Quer dizer, tem dificuldade de manter as funções básicas, assim, de trabalhar, de se relacionar, de estudar. Tudo fica difícil. Por quê? Porque está com o corpo trabalhando de uma forma sobrecarregada por estar intoxicado com algumas substâncias que não deveriam estar lá, inflamando o nosso intestino e absorvendo toxinas que não deveriam absorver e, por outro lado, sem absorver nutrientes que deveriam estar sendo absorvidos de forma boa. Giane, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falando aí, eu já sou de uma geração não tão jovem, eu sou jovem há mais tempo, né? Mas não tão jovem, e durante algum tempo existiu, e para algumas pessoas ainda existe essa coisa do tabu. Ai, será que eu devo? Será que eu posso? Será que causa câncer de usar essa reposição hormonal? Né? E você falando, tudo muito interessante, porque você está sempre voltando para a funcionalidade, né? Então não é só, eu vou tomar remédio, eu vou me cuidar para ficar magra, para ficar bonita. Não é essa perspectiva que você tem trazido na sua fala. Exato, essa coisa do cuidado, do autocuidado, do gostar de si mesma. A primeira coisa que você falou foi: se você se ama, você se cuida, né? Olha como isso é legal. E assim, a ciência tem nos ajudado muito, né? Muitas pesquisas e tudo. E você falou aí, não se automedique. Então tem muita informação solta por aí. Mas então qual seria a orientação? Sempre buscar um médico, sempre buscar um nutricionista, sempre fazer reposição hormonal. Reposição hormonal causa câncer. Às vezes tem muitas dúvidas que pairam na cabeça das mulheres. Aí queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, vou falar um pouquinho da do último questionamento, assim, que é bastante nevrálgico, né? Antigamente, até 2003, os médicos eles acreditavam que realmente o uso de hormônios na menopausa em diante, no climatério, era benéfico para as mulheres. Aí todos nós quase, né? Todos não, mas uma grande maioria prescrevia. Aí veio um estudo chamado RUI com várias, como é que eu vou dizer? Várias provas de que não era mais para usar, porque dava câncer de mama, porque podia dar trombose, porque podia dar câncer de outras regiões do corpo. E aí todo mundo ficou com medo, porque vai que a paciente tem câncer, vai dizer que é o hormônio, então eu não vou mais prescrever. Nem 8, nem 80. Hormônio não é para todo mundo, porque não é todo mundo que quer, nem é todo mundo que pode usar. Então, a gente só prescreve se existe indicação clínica e se a pessoa, depois de uma cuidadosa avaliação, né, de fazer os exames que são indicados para aquela faixa etária, a pessoa possa usar. Então, você não, né? A pessoa chega com um exame, com uma suspeita de um nódulo na mama. Aquilo ali, eu primeiro tenho que saber o que é esse nódulo. Segundo, tem muitos hormônios. Então, existem uns que a gente não tem indicação para um caso X. Tem outros que têm indicação para um caso Y. Mas a primeira coisa, o que é mais importante na indicação é as queixas que você tem, entendeu? Porque assim, a pessoa está bem, não está sentindo nada, não quer usar hormônio. Eu vou inventar isso? Né? Não. Vamos lá, vamos estimular a saúde, vamos envelhecer bem. Se a gente percebe que existe uma indicação por alguma questão, a gente usa um hormônio X, Y ou Z. Né? Não é um pacote para todo mundo, não é todo mundo que vai tomar aquele remédio e pronto, sabe? A individualização hoje é o que garante um resultado melhor. Então, cada pessoa é um mundo diferente, é um universo. E a gente precisa ouvir
precisa respeitar a filosofia das pessoas, o que as pessoas acreditam, às vezes essas crenças negativas, inclusive, podem ser difíceis de serem vencidas, né? A pessoa até tem o conhecimento, mas aquilo está tão enraizado. Eu tenho pacientes assim, eu não vou tomar hormônio. Tudo bem, não tem problema. A gente tem outros recursos, né? A gente pode usar a fitoterapia e outras práticas. Tem uma paciente, por exemplo, assim, duas, que elas fazem muita atividade física. Elas nadam. Quando elas param de nadar, começam os fogachos. Então, elas já sabem que depende da produção da dopamina, que é uma neuroamina cerebral, que é o hormônio da alegria e do bem-estar, e que, se a gente dorme bem, às 22 horas, a gente produz mais dopamina, a vida fica mais fácil. Então, vai a dica aí. É GH, é dopamina, são várias substâncias importantes. Mas voltando, se a pessoa consegue, com outros recursos, ficar bem, e a atividade física é um desses recursos quase milagrosos, assim, para várias questões, né? Tanto cardiovascular, como para os ossos, para os músculos, para a respiração, para a oxigenação cerebral, para o equilíbrio, para a coordenação, para a gente manter a vida bem. Eu consegui voltar a treinar 6 horas da manhã. Aí muita gente me fala, nossa, eu queria ter essa coragem. Gente, quando a gente começa a fazer isso, eu acordo feliz, motivada, porque meu dia é outro. Porque eu vou lá, cuido de mim, tenho aquele momento assim meu, onde eu estou investindo na minha saúde, no meu bem-estar, e até para ficar mais bonita, né, gente? Também vamos lá, que isso é autoestima. O corpo fica mais saudável, mas também a gente dá um trato no shape. Mas eu saio, é um combo bom, mas eu saio da academia endorfinada, assim. Meu dia é muito melhor, eu saio feliz, eu vou para o consultório feliz, assim. Ao dia que eu não treino, é um dia mais cinza, assim. Eu já vejo que começa de outra forma. Então, que isso sirva de incentivo para vocês, que, assim, começa o dia, cada um tem sua hora de treinar, tá? Mas, assim, de manhã, a gente já elimina aquilo. Pronto, já fez. Porque, olha, vou contar para vocês, depois dos 50, ir para a academia no final da tarde, depois de trabalhar um dia inteiro, gente, eu não consigo. Ficou uma missão quase impossível. E aí a gente pode compensar também no final de semana, né? Sábado, domingo, para mim, é dia sagrado de treino. Por quê? Porque eu tenho mais tempo, a gente pode fazer melhor, não precisa ir 6 horas da manhã, né? Enfim. Sim. Mas vocês têm alguma outra pergunta? Tem. A gente está aqui falando de bem-estar, de saúde, né? De medicina integrativa. E eu vim de uma geração em que a gente era estimulada como mulher a priorizar a vida profissional, né? Então, aquela correria, né, de se realizar, de cumprir metas, né, de estudar, é pós-graduação, é mestrado, e você vai adiando planos, né, maternidade. Então, aquela correria, a gente está sempre acelerado. E aí eu queria ver, assim, se existe esse mito, né, da idade reprodutiva ou não. Algumas mulheres viram, né, como uma solução congelar óvulos. Se essas mulheres estão resguardadas porque congelaram no momento que elas bem entenderem, isso, né, o embrião pode ser implantado, vai dar tudo certo, ou tem que ver isso com cautela, a gente não pode adiar tanto assim, rever, né, esse posicionamento de priorizar só a carreira e deixar, né, a maternidade para depois, ainda que tenha os óvulos congelados. Como é que você vê isso como uma profissional da saúde da mulher?
Bom, tem muitas questões aí, né? Tem muitos aspectos a serem abordados. Mas, realmente, nós somos de uma geração que nós fomos muito estimuladas e cobradas de termos, assim, uma independência financeira, uma carreira, uma colocação profissional, que a gente precisa se sustentar, a gente não deve depender de ninguém. E assim, as nossas mães nos estimularam para isso. A sociedade nos cobra isso, né? Por vários motivos, inclusive por realização pessoal. Mas, por exemplo, uma mulher que é mãe e o relacionamento acaba. Hoje é um desafio, acontece muito, e a gente acaba, muitas vezes, né, tendo que sustentar essa criança. Então, não é uma questão só de escolhas, mas de necessidade e de a gente crescer ouvindo aquilo, tá introjetado. Conheço muitas mulheres que, assim, que a maternagem, né, a maternidade não é uma coisa importante, porque elas foram tão desafiadas e cobradas que elas precisavam ser brilhantes como profissionais, que aquilo toma um lugar que não cabe uma criança na vida, né? Mas, voltando à questão do congelamento de óvulos, para a gente falar assim, biologicamente, quanto mais jovem, não estou falando de adolescência, né? Mas o nosso corpo está mais apto a reproduzir. Então, a gente nasce com todos os óvulos e eles vão envelhecendo ao longo da vida. Diferente dos homens, que a cada vez que eles ejaculam, eles produzem novos espermatozoides. Então, eles não têm os gametas deles guardados a vida toda, né? As células deles produzem a cada vez. Por isso, e por mais uma série de questões, eles mantêm testosterona até morrer, mais alta, né? E tem essa função reprodutiva, não em todos os casos, né? Eles também adoecem, mas preservada, digamos assim. A gente não produz mais óvulos a partir de uma determinada fase da vida. Então, o que a gente vê como eu, ginecologista, assim, o melhor? Quando vocês estão se aproximando dos 30, eu juro para vocês que eu estimulo. Claro, primeiro tem que entender se a pessoa quer, né? Mas está deixando para depois, porque primeiro tem que terminar o mestrado, doutorado, viajar o mundo inteiro, comprar uma casa, né? Fazer 1000 coisas e depois, será que eu quero um filho? Né? Não funciona assim. Biologicamente, infelizmente, a gente tem o tal do relógio biológico. Então, É fato, então. Né? É fato, porque a gente vai parar de produzir. E quanto mais velhos os nossos óvulos, mais riscos de malformações, de alterações genéticas. Isso é postulado, assim, não tem o que se questionar. Então, não dá para a gente se iludir de que vou deixar para ter filhos aos 40 e vai ser igual a ter filhos aos 30. Não, tem mais riscos. O corpo da gente pode não estar mais tão bem, o metabolismo, os hormônios, e a gente também tem óvulos mais envelhecidos. Então, se você vai adiar essa maternidade, o ideal, e eu acho isso injusto também, porque a maioria das mulheres desse país não tem acesso a congelamento, né? Vamos ser sinceras. É muito caro. Mas se a pessoa tem essa condição, porque se não tiver, vamos ter filho até os 35, gente. Assim, continua a mesma coisa. A avançou, mas... Apesar de terem mulheres engravidando aos 50, isso não assim, não faz parte de uma função reprodutiva natural, digamos assim. É exceção mesmo. Então, se você consegue congelar os óvulos, o ideal é que você se mantenha o mais saudável possível para você ter uma boa gestação. Porque não são só os gametas que envelhecem, nós envelhecemos. Então, o nosso corpo passa a ter mais riscos de várias coisas na gravidez.
né? A gente pode, com mais facilidade, ter um diabetes gestacional, ter pressão alta na gravidez, ter uma série de outras alterações aí que passa a ser mais difícil para a gente administrar, e a criança também sofre com isso. Então, quanto mais a gente consegue colocar, se você quer ser mãe, coloca isso num plano mais curto. Depois faz o mestrado, doutorado, termina de visitar o mundo, né? A casa, a gente pode comprar e criar essa criança dentro de uma realidade. Eu tive filhos muito cedo. Eu tive meu primeiro com 22 anos. E assim, meus filhos cresceram, apesar com todo o meu cuidado. Vai crescendo junto, de acordo com o que a gente pode, né? A gente tenta fazer o melhor possível, ter essa qualidade, mas ficar adiando demais tem riscos inerentes. Não é ideal, né? Então. Não. Mas eu acho que a gente precisa rever essa cobrança, sabe? Hoje, eu fico observando assim, o quanto a gente precisa ser super, né? Para provar que a gente é competente, que a gente consegue, que a gente é maravilhosa. Enfim, são tantas cobranças que escravizam, né? Talvez a gente precise dar um limite, dar um basta para algumas questões e ver se ser mãe é uma coisa muito importante e ir para esse projeto, antecipar esse projeto. E aí tem a questão do pai, né? Que eu acho melhor a gente não abordar, porque é uma outra questão que muitas mulheres, assim, estão com um pouco de dificuldade nesse sentido, né? Porque a gente se qualificou tanto que a gente está muito exigente também. Vocês concordam? Sem dúvida. Né? Não ter a dependência nos deixou muito seletivas em algumas coisas e criteriosas, né? E eu acho isso ótimo. Só que, às vezes, quanto mais a gente se qualifica e a gente é exigente, a gente pode ter algumas dificuldades nesse sentido, né? Sim. E agora? Então, você tem mais alguma pergunta, Karen? Bom, eu acho que a gente está se encaminhando para o final, né, desse bate-papo maravilhoso com a Giane, que ela trouxe tantos esclarecimentos e tantas coisas atuais, né, do que a gente pensa, do que as mulheres estão pensando, das dúvidas que a gente tem com relação a essa coisa de maternidade, cuidado com a saúde, cuidar da saúde não só quando está madura, tem que cuidar enquanto é jovem, né? Essa coisa da funcionalidade. Isso me deixou bem animada, sabe? A questão da funcionalidade. E essa coisa da energia, a gente vai perdendo um pouco da energia, trabalha muito, como você disse, como a Karina disse, a gente foi muito criada para ter independência, e essa independência é custosa, né? É muito mais custosa para nós mulheres do que para os homens. Desafiador demais. Uma mulher não basta ser muito boa assim numa função, né, executiva, ela tem que ser melhor, né? Tem que se provar a cada momento, a cada dia. A gente não pode só ser boa. A gente tem que ser boa todo o tempo. E qualquer erro nosso é o fim do mundo, né? Errou. Então, assim, a gente pode errar, essa coisa de não ser Mulher Maravilha. Ninguém precisa ser Mulher Maravilha. A gente pode fazer tudo, mas não pode fazer tudo ao mesmo tempo. Senão a gente também perde a saúde, né? Não ser tão exigente. Esses limites, né, que você fala. E tudo isso tem a ver com saúde mesmo. Então, esse dia de comemoração, o dia de luta pela saúde da mulher, é um dia declarado pela ONU. É tão importante para que a gente possa refletir sobre nossa saúde, sobre nossa vida, sobre o que a gente quer, essas escolhas, né, que você falou, essas escolhas que a gente tem que fazer e que cada um faça a sua escolha, que seja livre para fazer e que viva bem, que viva com essa escolha. Vou passar a palavra para a Karine para ela finalizar, então. Eu adorei nosso bate-papo, tão importante, né, a gente poder ter um espaço para falar sobre a saúde da mulher e que a gente tenha esse dia internacional para comemorar e que a gente possa, daqui para frente, cuidar da nossa saúde diariamente,
né? Que a gente possa ter acesso a essas informações, que a gente possa ter um cuidado maior com a nossa saúde, para a gente envelhecer bem, ter uma vida jovem saudável, uma vida madura saudável também, e poder se encher de cuidados e de informações boas, né? Informações que façam com que a gente possa fazer boas escolhas, né? Então, eu fico muito feliz que a gente pôde ter esse encontro, que a Nildete trouxe a doutora Giane aqui. Nós teremos outras oportunidades também de falar mais sobre a nossa saúde. A Comissão de Direito Médico está de portas abertas para que a gente faça mais, né, discussões, que a gente tenha mais discussões desse tema e outros também importantes da saúde da mulher, medicina, advocacia. Então, estamos aqui de portas abertas e agradeço imensamente a todos que estiveram conosco, os nossos ouvintes e participantes aí do canal do YouTube. E é isso, estamos encerrando aqui o nosso bate-papo. Só tenho a agradecer. Obrigada, Nildete, obrigada, doutora Giane, e estaremos sempre aqui de portas abertas para todos. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, muito obrigada. É uma excelente, uma grande oportunidade, é um presente poder vir e trazer essa bênção que eu recebo, assim, de poder ter acesso a informações. E para mim é uma missão estar aqui passando para vocês algumas coisas que eu estudo, que eu vivo no meu dia a dia. Muito obrigada. Eu que agradeço. A gente que agradece.